Neste vídeo nós vamos mostrar as técnicas passo a passo de como cobrir um bolo com pasta americana. É isso mesmo, Beth? Isso mesmo, Roberto. Trouxe uma técnica diferenciada aí, né? Geralmente a gente cobre os bolos com pasta leite condensado, uma geleia de brilho. E hoje a gente trouxe uma técnica bem legal e inovadora aí para vocês. Escola da Confeitaria Mavalério. Anote o que você vai precisar para fazer esta receita. Um bolo prensado por 12 horas em um aro de 20 centímetros. Cobertura premium meio amarga. Amido de milho, glacê real, pasta americana, corante em gel nas cores amarela e azul. Nós já temos aqui o bolo pronto, né, Beth? Você trouxe. Como é que você fez para chegar aqui, Beth? Peguei uma massa, Roberto. Legal. Cortei em várias fatias bem finas, tá? Recheei, neste caso aqui, com uma trufa, tá? Aconselho estar recheando com recheios não perecíveis, como brigadeiros, ganaches, trufas, até mesmo geleia. E não utilizar recheios como creme de confeiteiro, frutas in natura. Já deixei esse bolo prensado, 12 horas, tirei da geladeira. Exatamente, Roberto. Depois de 12 horas, eu costumo deixar esse bolo em torno de uns 30 minutinhos, Bacana. tá? Em temperatura ambiente, para ele perder o gelo, tá? E aí a gente vai utilizar uma técnica que é a cobertura com chocolate. Bacana. Então primeiro nós vamos tirar o aro. Exatamente. É que a gente tem que ir bem devagarzinho, né? Então com muita calma. Exatamente. Que vamos tá saindo... tirando o aro ali. Eu costumo utilizar a cobertura meio amarga, tá? Se for todo branco, a cobertura também fracionada branca, Ok. sem problema nenhum, tá? Como é que você faz aí? Então aqui, Roberto, ó, tem segredo. Eu vou jogar sobre o bolo. Bacana. Lembrando que a nossa cobertura não precisa do choque térmico, tá? Maravilha, derreteu, já tá usando. Exatamente. E aqui eu vou simplesmente espalhando com a espátula, tá? Quer dizer, essa cobertura ela vai impermeabilizar o bolo e me oferecer uma camada aí sobre este bolo. É isso mesmo? Exatamente. E depois que eu passo essa cobertura de chocolate, Beth, eu tenho que fazer alguma coisa? Sim, depois que você passou essa cobertura, você vai Certo. esperar esfriar, Tá tá? bom. Aproximadamente aí uns 10, 15 minutinhos, Tá bom. Pra depois vir com a pasta diretamente sobre o bolo. Bacana. Então, Beth, o nosso bolo já está pronto e agora você vai recortar esse excesso que tem aqui de isopor, que é a nossa base. Isso. Como nós vamos usar a pasta americana, eu já vou sovando aqui a nossa pasta. Para esse bolo, eu vou usar aí mais ou menos uma quantidade de um pote e meio para que eu possa cobrir bem esse bolo. Então, Roberto, aqui eu tenho uma trouxinha, tá? Certo. Com um pouquinho de amido de milho. Bacana. Tá? Pode ser também o açúcar impalpável, que né, muita gente utiliza. Como que eu costumo abrir a pasta? Então eu começo formando como se fosse duas barriguinhas, duas ondulações. Bacana. Viro a minha pasta, tá? Ok. Duas ondulações novamente. Por que que eu faço assim? Dessa forma eu não perco o formato redondo da minha pasta. Essa então é uma boa dica aí para quem pretende fazer os bolos. Atentem para essas técnicas e passo a passo. E assim você vai abrindo. Exatamente. Tá? Posiciono meu rolo sobre a pasta. Ok. Vou trazendo a minha pasta sobre o rolo. Ok. Centralizo o meu bolo. Isso. E venho soltando lentamente a minha pasta sobre o bolo. Bacana. Isso tem que fazer com calma. Ótimo. Aqui, Roberto, a gente tem um segredinho em como abaixar essas laterais. Certo. Por quê? Se eu não abaixar na forma correta, pode formar prensas, tá? Então eu Sim. vou puxar um pouco a frente aqui, porém eu não posso fazer isso aqui com tudo para baixo, pois senão eu rasgo as laterais, as beiradas. Então eu só encosto a minha mão, Ok. muito de leve, puxo novamente e encosto. Vou fazendo isso em toda Em a lateral. toda a lateral. Puxo e encosto. Bacana, Beth. Então agora que eu já cobri o bolo, o que eu tenho que fazer? Isso. Agora, Roberto, a gente evita de ficar colocando a mão sobre Certo. o bolo, né? Então a gente utiliza agora um alisador. Bacana. Tá? E este movimento assim, ó. Tá.
bem devagar. Ok. A gente vai alisando toda a lateral do bolo, deixando ela retinha. Tá, e nessa hora, então, a pasta tá aderindo bem ao bolo. Exatamente. Vou deixar meu acabamento Nivelado. aí nivelado. Isso é uma boa dica, hein, Beth? Depois que a gente alisou bem, Tá bom. eu vou tirar o excesso da pasta. Então, assim, todo esse excesso maior, tá? Eu tiro e consigo reutilizar. Bacana. Tá? Então notem que a Beth está cortando, mas deixando aí uns 3 centímetros de pasta rente ao bolo. Isso, exatamente. O restante que ficou a gente tem que descartar, porque sempre suja, com farelinho de bolo, recheio, tá? Tá bom. Então agora com o cortador a gente vem e começa a tirar mais rente ao bolo. Então é isso aí, Beth. Já terminou de cortar, já deixou tudo certinho. Agora eu vou vir aqui com este outro bolo, que foi onde foi colocada a pasta, usando as mesmas técnicas daquele. E a nossa sugestão neste vídeo é que façamos um bolo de 2 andares, um sobreposto ao outro. É isso mesmo? Exatamente, Roberto. Aqui eu tenho um bolo maior. Se eu pegar essa outra base menor e simplesmente sobrepor aqui em cima, eu vou afundar um bolo no outro. O que eu tenho que fazer? Para isso eu preciso de caninhos. Tá certo. Tá? De estrutura. Bacana. No mercado há bastante, vários tipos, Isso. tá? E o que a gente vai fazer aqui? Eu vou colocar os caninhos. Certo. Sempre virando. Ok. Porque eu tenho o bolo, recheio lá dentro. Exatamente. Tá certo. Subo ele um pouquinho pra cima. Certo. Pra cortar bem rente ao nosso bolo. Ok. Tá? E aí então eu tenho que colocar uma quantidade tal de canudos para suportar esse bolo de cima. Então eu vou fazer toda a volta aqui, o tamanho do bolo para isso, certo? Referente ao diâmetro do bolo que vem. Bacana, tá. Ok? Todo bolo que for sobreposto, a gente Ok. tem que colocar a estrutura do canudo Ok. e também a base de isopor embaixo. Ok. Sempre. Só que antes disso a gente tem que passar uma colinha, tá? De glacê real. Bacana. Então eu tenho aqui meu glacê real. Isso vai fazer com que esse bolo não movimente e eu possa entregar para o meu cliente sem preocupação transportar alguma. sem nenhum problema. Então a Beth está usando aqui o glacê real. E o glacê real da Mavaléria é fantástico. Você tem o preparo, agrega água e bate na batedeira e já vai estar pronto, né, Beth? Isso mesmo. Com a ajuda aqui de uma espátula. Certo. Sempre com calma. Já meio que centraliza, né? O bolo. Certo. E solta. Tá. Então aqui a gente tem esse molde de silicone. Certo. Né? E aqui ele tem 2 faixas que a gente sempre utiliza para fazer os acabamentos embaixo. Ok. Tá? Como é que eu faço então? Então aqui eu tenho a pasta americana. Certo. Eu sempre mantenho ela fechada para não Ok. ressecar. E toda vez que eu for utilizar, eu tenho que sovar. Ok. Fazendo uma cobrinha, Tá bom. tá? Eu sempre coloco um excesso de pasta para preencher bem a forminha, tá? E marcar bem o desenho. Passo o rolinho por cima Certo. para nivelar a pasta. Ok. E com a espátula eu venho tirando todo o excesso. Então, com essa mesma técnica e esse mesmo molde, a Beth elaborou esses outros modelos de decoração que ela vai utilizar no acabamento do bolo. Então eu venho aqui, ó, simples, só dobro um pouquinho a forma e vou puxando. Nossa, que A minha maravilha, pasta. hein, Beth? E agora como que eu colo isso no bolo? Então umedeço levemente um pincelzinho com um pouco de água. Bacana. Sempre pouquinho, tá, Tá. Roberto? Então Eu vem aprendi aqui, que é o seguinte, né? Quanto menos... mais. Então agora grudando aqui na minha pasta. Nossa, Beth, que bonito, hein? E a Beth já começou a fazer aqui todo o acabamento deste bolo. Colocou uma flor, colocou uns ramos e é o que nós vamos utilizar para decorar este bolo. A Beth está então utilizando a água para colar essas flores e também os ramos, as decorações aqui.
Está aqui o nosso bolo pronto, Beth, ficou maravilhoso. Ah, que bom que você gostou, Roberto. E além do visual, é lógico, a gente tem que mostrar como é que fica dentro, né? Exatamente. Então, se você me permitir, vamos tirar aqui, oferecer para todos aqueles que estão nos vendo. E olha aqui o nosso bolo. Camada de massa, recheio, a cobertura de chocolate que vai ainda agregar um sabor especial e ainda a nossa pasta americana que está maravilhosa e muito saborosa. Beth, muito obrigado, tudo ficou maravilhoso. Quero agradecer aí pelas dicas e pelo trabalho fantástico. Eu que agradeço, Roberto, pelo convite. Ótimo! E se você gostou, inscreva-se em nosso canal no YouTube. Essa foi mais uma receita da Escola da Confeitaria Mavalério. Se você gostou, compartilhe e se inscreva em nosso canal.